ministro do STF, doutor André Mendonça. Por favor, vamos recebê-lo em pé com a salva de palmas. Eu sei que a honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor pode aplaudir mesmo. Isso é uma vitória, é uma vitória. Aleluia, glória a Deus. E eu sei, André, desculpa, ministro, essa igreja orou dia e noite para esse momento. Eu sei que o seu tempo da família tem sido, mas diz que a partir de segunda-feira você vai ter um recesso aí, depois volta. Essa igreja te ama, aqui é o seu lugar. Vai ser, a primeira igreja é a presbiteriana, a segunda igreja é a Fonte da Vida. Obrigado pela sua presença. Graça e a paz, irmãos. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Querido apóstolo César Augusto, meu irmão, meu amigo, obrigado pelo convite, obrigado por estarmos aqui nesta manhã com minha família, eu, minha esposa, meu filho, querida Bispa Rúbia, nosso pastor Fábio, obrigado também. Mas, acima de tudo, pastores e irmãos em Cristo Jesus, privilégio estar com vocês nessa manhã. Hoje é um culto de ação de graças, e ação de graças é dar graças a Deus, por uma bênção imerecida, né? Mas fruto essencialmente do amor de Deus nas nossas vidas. E meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a gente, dentro de um contexto como esse, se pergunta o que Deus quer de nós e através de nós, ou por que Deus faz as coisas de certa forma que por vezes nós não entendemos, pelo menos num primeiro momento. E eu queria dizer que a Igreja Fonte da Vida é muito especial ao longo dessa caminhada que vocês acompanharam de forma mais pública em um determinado momento, após a indicação que o presidente da República fez ao meu nome junto ao Senado Federal, mas que vocês já participavam desde antes. Eu digo isso porque o apóstolo César Augusto foi, talvez, dos líderes da igreja, o primeiro ou um dos primeiros, né, a ter um olhar diferenciado para mim em relação a uma possível ida para o Supremo Tribunal Federal. Então, e dentro do grupo de líderes da igreja, ou dos grandes líderes da igreja, governador, o apóstolo tem uma característica que eu ouço dos demais, segundo eles próprios. Quando tem uma situação, é o que fala, vamos buscar a direção de Deus, né, antes de buscarmos a nossa direção. E em vários momentos isso se fez presente nessa minha caminhada. E meu muito obrigado, apóstolo, meu muito obrigado a você, igreja, porque, se não estou errado, nesse púlpito é a terceira vez que estou, né? Vim outras vezes para conversar aqui no gabinete, mas pelo menos nesse púlpito, se não me falha a memória, já é a terceira vez. E vocês foram fundamentais, porque vocês foram os que oraram, intercederam, talvez sofreram comigo ou por mim, ou as duas coisas juntas, né? Certamente muitos de vocês acompanharam a sabatina,
talvez assistindo com ali uma final de Copa do Mundo, cada momento, cada pergunta, cada resposta, esperando o resultado final daquela votação, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como depois no plenário do Senado Federal. E dizer do meu amor pelo povo goiano. Eu tenho raízes históricas com Goiás, tenho tios que são goianos, ali de Rio Verde, e meu filho passou um tempo aqui, treinando inclusive algumas vezes aqui ao lado, no Serrinha, não é isso, apóstolo? Um esmeraldino. Minha filha, que até há pouco estudava aqui em Anápolis, hoje em São Paulo, fazendo medicina, e apenas para dizer dos meus laços com Goiás. Por isso que também não raras vezes eu sempre busquei contribuir com o estado de Goiás nas demandas que me eram alcançáveis quando eu estava no governo. E certamente terei a mesma sensibilidade de ouvir o povo goiano nas demandas que estiverem sob a minha alçada no Supremo Tribunal Federal. Meus irmãos, eu vou ler um texto de Mateus, capítulo 20, apenas 3 versículos, ou melhor, 4 versículos. Mateus 20, 25. Aqui Jesus responde e explica a demanda, ao pedido da mãe de Tiago e de João, a respeito sobre os 2 dos seus filhos se assentarem, um à direita, o outro à esquerda de Jesus. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma breve meditação, a palavra vai ser conduzida pelo nosso apóstolo, mas uma breve meditação nesse contexto de agradecimento a Deus pelo que Ele tem feito por minha vida. Como vocês já sabem, já disse em outras oportunidades, eu sou originário de uma pequena cidade do interior de São Paulo, embora nascido em Santos, mas aqui na minha cidade não tem nem maternidade até hoje, para vocês terem uma ideia. Então, ou se nascia de parteira, ou ia para um hospital nascer, e aí não era lá. Mas um menino que teve as suas alegrias, as suas dificuldades na vida, e eu dizia aos meus filhos e à minha esposa, apóstolo, quando eu cheguei ao Supremo para tomar posse, nós 4 nos fechamos no gabinete, e ali eu pude orar com eles, agradecendo a Deus por aquele momento. E eu dizia aos meus filhos: isso aqui nunca foi um sonho, porque não por nada, não que não se pudesse sonhar, mas era tão inalcançável que você não é nem capaz de sonhar. Eu tentei transplantar essa situação, ou fazê-los visualizar do quão inalcançável era. Seria a mesma coisa, eu disse aos filhos, que hoje eu dissesse: um dia nós vamos morar na lua. Eles iam falar: não é possível. Era a mesma coisa. Então, para que nós tenhamos dimensão que o nosso Deus é o Deus do impossível.
Então, e eu digo principalmente a você mais jovem, você que está talvez buscando uma perspectiva de construção da sua vida, talvez se perguntando o que Deus quer para a sua vida. E quantas vezes eu pedi a Deus uma esposa e parece que ela nunca ia chegar. E eu fui encontrá-la na cidade da origem dos meus pais, naquela pequena cidade. E hoje ela é esposa de um ministro do Supremo. Mas me permitam dizer um pouco da história dela também. Filha de um servo e de uma serva de Deus, uma de 9 irmãos, que perdeu seu pai na adolescência, aos 15 anos, e o pai deixa ali um salário mínimo de pensão, e uma viúva que se põe a costurar, e minha esposa foi ser caixa de supermercado, para poder ajudar dentro de casa. Então talvez vocês olhem para nós hoje, e vejam uma vida, entre aspas, perfeita, e com a história pronta e acabada, mas Deus faz milagres nas nossas vidas. Por muitas vezes você vai ouvir: isso não é para você, isso você não pode, isso você não consegue, isso você não é digno, isso você não é capaz. Isso acontece conosco todos os dias. Às vezes é numa fila, num atendimento num hospital, às vezes é numa escola, às vezes é na busca de um emprego, às vezes é na tentativa de passar num vestibular, na busca de uma aprovação num concurso público. E o que eu quero dizer a você é que o seu limite não é nem o limite dos seus sonhos. Porque se eu fosse buscar os meus sonhos, pelo menos na época da minha faculdade, eu hoje seria juiz de direito em Bauru. Era o ápice do que eu imaginava. Mas eu levei muita porta na cara. Eu deixei de passar em alguns concursos. Eu tive que me esforçar além do que eu achava, do que eu era capaz. A minha esposa, que saiu da cidade praticamente para nós nos casarmos, teve que superar uma série de circunstâncias. Minha esposa foi aprender a dirigir, governador, já era casada com filho, aos 30 anos de idade. Agora, o grande segredo qual é? Ou o grande segredo qual foi? Ou qual tem sido? Eu li esse texto porque esse é um dos textos que move a minha vida. Então, quando eu entro no gabinete do Supremo Tribunal Federal, ou do ministro agora do Supremo Tribunal Federal, e olho pela janela, eu não vejo alguém que vê o mundo para exercer o poder, mas para servir ao meu povo e ao meu país. E a grande pergunta que eu faço a você é: os dons e os talentos que Deus deu a você, ou que dará a você, onde você vai querer investir? Entre as pessoas, o normal é: o governador domina, o ministro do Supremo exerce poder. E a palavra de Deus nos diz: entre vós não será assim. Porque se Jesus, que é o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir, por que entre vocês seria diferente?
Meus irmãos, porque é para louvar o nome de Deus. Não é o governador, não é o ministro, não é o apóstolo. Nós estamos aqui para agradecer a Deus. Pode se sentar. Eu tomo essa salva de palmas como uma salva de palmas para Jesus. Amém? Amém. Então quero te dizer o seguinte. A palavra de Deus nos diz que Ele sonda o coração. Não adianta eu dizer aqui que eu vim para servir, se lá no fundo eu penso o contrário. Que eu posso até, entre aspas, iludi-los, enganá-los, mas eu não consigo iludir ou enganar a Deus. Então, se tem algum segredo, e eu fico muito grato porque eu faço isso desde que eu comecei, lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Se é para eu atender um telefone, se é para eu ser um estagiário, eu vou ser a pessoa que melhor atende um telefone nesse Brasil. Eu vou ser o melhor estagiário desse Brasil. Não porque eu seja melhor, mas porque eu vou me esforçar para ser o melhor. Até porque na vida, o que eu conheço de gente muito melhor que eu, muito mais inteligente que eu, mas ao me pôr dessa forma, e de certa forma também ao abrir mão dos meus próprios sonhos, não que eu não sonhasse, mas abrir mão dos meus próprios sonhos por reconhecer que se eu quero servir, eu não posso me prender nas minhas próprias expectativas. Porque como diz a palavra de Deus, as minhas expectativas, ou os meus pensamentos, ou os meus sonhos, são infinitamente menores do que os sonhos e as expectativas e os projetos que Deus tem para nós. Porque assim como há uma distância e uma diferença grande entre o céu e a terra, há uma distância e uma grande diferença entre os meus pensamentos e os pensamentos de Deus, entre os meus caminhos e os caminhos de Deus. O que eu quero dizer é que quando nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, a nossa existência a serviço de Deus, já não sou eu quem faz planos, é Deus quem planeja, executa e cumpre. E se tem uma lição dessa história toda, desse casal, na alegria agradeça a Deus, na tristeza louve a Deus, na alegria dobre os joelhos, na tristeza dobre os joelhos, não olhe as dificuldades. Aliás, quem se põe a serviço de Deus tem que ter consciência de algumas coisas. Primeiro, que Deus não chama ninguém desocupado. Eu me lembro uma vez, senador Vanderlan, uma irmã que foi me buscar lá na AGU, eu era diretor de um departamento,
doutor André, eu queria vir trabalhar com o senhor. Nós somos da mesma igreja, pois não, e por que a senhora queria vir aqui? Não, porque aí o senhor vai entender que o senhor me conhece, eu queria trabalhar menos. Eu falei, minha irmã, então não é aqui. Deus nos chamou não para ser servido, mas para servir. Seja fiel nas pequenas coisas. Às vezes a gente quer servir, mas só quer servir lá em cima. Eu me lembro, eu já estava na AGU, casado, seminarista, cheguei lá na igreja, o que eu faço aqui, pastor? Você vai arrumar os bancos, para as pessoas chegarem para o culto. Mas o seminarista já quer vir para o púlpito. E depois daqui, você vai lá na congregação, lá que fica a 30 quilômetros daqui. Aí lá você pode pregar. Ô glória! Mas o sujeito já quer chegar na catedral. Tem passos, tem etapas. Deus vai nos provando, Deus vai testando, Deus vai trabalhando, Deus vai envergando. Então, coloque o seu coração, a sua existência, para que quando você atender um telefone, você que é secretária, a pessoa fala, nossa, essa pessoa é diferente. Quando você se você é frentista, esse cara atende diferente no posto. E as pessoas vão ver. Eu me lembro quando eu estava na AGU em Londrina, eu nem Brasília conhecia, governador. Fui conhecer Brasília, eu já tinha 5 anos de instituição. Eu dizia à minha esposa, eu nunca vou crescer na instituição. Eu tenho a vida aqui na igreja. Numa seccional de interior de estado. Quem vai ver meu trabalho? Deus. Por melhor que eu fizesse uma petição, que eu me preparasse para uma audiência, eu não podia fazer para ser visto pelos homens, eu tinha que fazer diante do meu compromisso com Deus. Porque quando eu coloco a minha existência, o que eu faço, como eu faço, a serviço do reino de Deus, eu estou exercendo um dom do Espírito Santo. Eu estou glorificando ao meu Deus. E nós devemos fazer das coisas mais simples às mais complexas, não para ser visto pelos homens. Meu irmão e minha irmã, eu venho a uma igreja como essa, sou recebido pelo apóstolo líder mundial da igreja, diante do governador do estado. E a minha reação tem que ser, meu Deus, a quem muito é dado, muito é cobrado. Se você quer fazer diferença,
entenda o seguinte: é Deus quem tem que fazer a diferença na sua vida e através da sua vida. Se o povo de Deus quer ser diferente, ele tem que tornar-se em todas as coisas, nas pequenas coisas ou nas grandes, imagem e semelhança de Deus. Não é para apontar o dedo para o outro, não é para ser justiceiro, até porque a Bíblia nos ensina a não sermos demasiadamente justos, mas é para que as pessoas vejam um pouco do que é Cristo, ou do que foi Cristo nas nossas vidas. Ser cristão é estilo de vida, não é estilo de vida no culto, é estilo de vida na vida. Você jovem, você adolescente, Deus o fez e a fez nascer num tempo especial, porque Deus está te dando a oportunidade de, ainda na fase que mais se sonha, compreender que o melhor é entender os sonhos de Deus para a sua vida. E o sonho de Deus para a sua vida é torná-lo e torná-la um grande servo, uma grande serva. Para isso você precisa ter o coração e a vida entregue a Deus. Você vai precisar ser perseverante. Você vai precisar iniciar o ano letivo de uma forma diferente. Você vai precisar iniciar o seu estágio, o seu primeiro emprego, de uma forma diferente. Você vai encarar a sua faculdade de uma forma diferente. Você vai ter que compreender que não há limites para você, mas ao mesmo tempo entendendo que deve haver limites e que Deus está te dando a oportunidade de ver que em pessoas simples muito se pode fazer. Eu não sou perfeito, longe disso, e minha esposa bem o sabe. Mas somos pessoas que, apesar de nós mesmos, disseram a Deus: eu não vim para ser servido, não como hipocrisia, não da boca para fora, não como um discurso, mas como um estilo de vida para servir. Vocês foram fundamentais, porque vocês, principalmente nesses 5 meses, estiveram em comunhão com Deus e através de Deus comigo e com a minha família. E eu quero te dizer que quando se põe a serviço, já se faz grande diferença. Mas quando o todo se une no mesmo espírito e no mesmo propósito, por mais difíceis ou impossíveis que sejam as circunstâncias,
E o governador Caiado sabe disso, porque no início ele ouviu de colegas: olha, ele não vai passar. Não que quisessem meu mal, mas dando um diagnóstico da realidade daquilo que as pessoas... Então, foi uma história construída, e às vezes a gente pergunta por que tanta dificuldade. Eu nunca tive dúvida, apóstolo. Nunca. O senhor sabe disso. Vanderlan sabe disso. Nunca teve, não sei se vai dar certo, nunca. Minha esposa sabe disso. Teve dias difíceis, mas dúvida nunca teve. E eu nunca tive dúvida, porque, como disse o apóstolo, Deus é fiel. E mesmo antes de conhecer Brasília, eu tinha algumas palavras de Deus sobre a minha vida, que não tinham nexo com a realidade, mas eram palavras de Deus. E esses 5 meses serviram para nos dizer que Deus trabalha independentemente das circunstâncias. Meus irmãos, deixa eu dar eu não estou comparando histórias, estou comparando com a devida proporção a ação de Deus, porque os personagens mudam, mas Deus é o mesmo. E Deus tem uma forma de trabalhar. Jesus pega Moisés. Moisés vai a Faraó. Faraó, deixa o povo ir. Faraó podia dizer: ok, é justo, vão embora. A história seria a mesma se acontece isso? Não seria. Por quê? Porque Deus queria fazer todos verem que Ele está acima de todas as coisas. Para que vocês também entendam que há momentos para se saber esperar, não há momento para murmurar, não se deve duvidar, se deve perseverar, se deve acreditar. As dificuldades e a prova não vêm para nos derrubar, mas para que nós amadureçamos, cresçamos, nos fortaleçamos, amadureçamos, aprendamos e ao final saiamos mais fortes e unidos. Encare as adversidades não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade para Deus trabalhar e para você crescer. Sirva em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Vou pedir para o ministro, pastor, né? Que palavra ungida, hein, gente? Foi ou não foi? Ministro, meu amigo, eu quero só colocar um verso. Hoje nós vamos mudar um pouco a liturgia do culto. Por favor, coloca 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. A Bíblia diz aqui: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas, mas progride na vida cristã,
faça exercício espirituais. Verso seguinte, diz assim: pois o exercício físico tem alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora quanto no futuro. Eu queria que nós pudéssemos aqui entender. Eu sei que muitos gostam de praticar exercício, eu também, mas tem o exercício espiritual. Esse exercício espiritual se faz de que maneira? Primeiro, reconheça, como foi dito aqui hoje, a soberania divina na sua vida, em todos os momentos. Em todos os momentos. Lembra a primeira vez que eu conheci o André? Foi num evento, quando o presidente tomou posse, num café da manhã. Eu me lembro o clube que foi lá em Brasília. E por esses acasos de Deus, nós ficamos na mesma mesa. Eu, ele e o ministro Jorge. E eu vi essa mesma história conversando com ele. E eu saí dali com uma impressão no meu espírito que Deus tinha algo diferenciado. Não pelo seu saber jurídico, mas pelo seu coração. Eu também estou na lista dos improváveis. Eu não era para estar aqui. Deus pega aquilo que é improvável e começa, através da sabedoria dele, fazer uma história. Não uma história nova, mas uma história que Deus escreveu. Todos nós, eu tenho aqui vou chamar de amigo, governador, mas nós, quando ele era deputado federal, a gente andava ali em volta do Vaca Brava, várias vezes. E ele virava para mim e falava: eu quero ser governador, meu sonho é ser governador. Então essa maneira de Deus agir é algo maravilhoso, e nós devemos reconhecer isso, a soberania divina, como foi reconhecida aqui hoje. Amém? Segundo, como diz a palavra, a sabedoria divina é imparcial, a imparcialidade. E eu tenho certeza que o Supremo ganha alguém que vai julgar com imparcialidade. As diferenças serão respeitadas. Eu tenho absoluta convicção disso. E a justiça será feita de maneira justa diante de Deus e diante do povo. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Como o ministro disse, a Constituição vale acima de qualquer coisa. Para um cristão é a Bíblia, no STF é a Constituição. Eu não tenho dúvida disso. Terceiro, como eu tenho certeza que o amor cristão vai ser a arma mais forte do ministro, como deve ser a minha e a sua num país que está cheio de violência e de agressividade. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E eu sei que o amor cristão faz a diferença. Amém? Amém ou não? E nós teremos isso ali. Então eu tenho a maior alegria de hoje, dar graças a Deus, louvar o Senhor, porque Ele realmente colocou, e foi Deus que colocou. Sei que a nossa audiência em Brasília é muito grande, pela Fonte TV. Queria dizer, se o presidente não está vendo, alguém diga a ele: obrigado, presidente, que o senhor cumpriu uma promessa. Tem alguém terrivelmente evangélico que vai assumir o Supremo. Toda essa história, lógico, é essa soberania divina. Deus agiu em todos os momentos. E eu vejo
Vou contar um fato, posso contar? A gente falava muitas vezes 10h30, 11 da noite. E não foi uma, nem duas, nem três. Ele falava para mim: já ligou para o Vanderlan? Falei: acabei de falar com o Vanderlan. Você recebeu muito telefonema meu. Falei muitas vezes com o governador. E o André dizia algo para mim: eu tenho convicção e paz, não tenho dúvida. E a gente terminava dizendo um por outro: Deus é fiel, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aqui está a prova. A porta que Deus abre, na soberania dele, ninguém fecha. Queria chamar a irmã Jarley aqui, a bispa Ruby. Nós vamos todos ficar em pé. Nós queremos orar com eles. É um momento histórico. Eu creio que o cristianismo é a solução para a sociedade. E em cristianismo inclui os evangélicos, os católicos, todos que creem em Cristo. O maior inimigo da esquerda não é a direita. A esquerda não tem medo da direita. A esquerda tem medo do cristianismo. O cristianismo muda as pessoas. Eu tenho o privilégio de ter aqui Dr. Valdir, João Campos, que são cristãos, na Câmara Federal. E tenho certeza que o Fábio vai voltar o ano que vem para estar com vocês. Então, aqui é um momento histórico. Queria que a igreja estendesse as mãos na direção deles. Há poder na autoridade, na oração da igreja. Há poder. Jesus disse: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Nós vamos ligar agora anos no Supremo, que é onde os verdadeiros valores vão prevalecer em todas as decisões. Deus nos chamou para ser luz e ser sal. E ali, junto com outros cristãos que tem ali no Supremo, a luz vai brilhar, o sal vai salgar, em nome de Jesus. Ore comigo. Fala: Senhor Jesus, neste culto de ação de graça, por essa ação sobrenatural do Senhor, nós te louvamos, porque este casal estará ali no Supremo, agindo para a honra e glória do teu nome, onde a justiça vai ser exercida de uma maneira imparcial, com amor cristão, para a honra e glória do teu nome. Nós os abençoamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Obrigado, irmão.